Bom, eu vou ler uma palavra aqui que é daquele tipo de palavra que não precisa ficar explicando. E isso é muito importante na palavra de Deus, né? Porque às vezes as pessoas não compreendem, né? Ou acham difícil a compreensão da Bíblia e por isso não leem, né? Eu sei de pessoas que, mas é muito difícil de eu ler assim, eu não consigo entender direito e aí eu acabo não lendo porque eu não tenho quem me explique direito e tal. Bom, eu costumo dizer que a Bíblia, né, é o único livro, a palavra de Deus é o único livro em que o próprio autor, ele, ele senta do seu lado para te explicar, né? Ele senta do seu lado para te explicar. Então vamos lá? Eu vou ler a palavra aqui e vou tentar ler de um jeito que fique mais fácil a compreensão, tá? Um jeito que fique mais fácil a compreensão. Aí você vai entender que às vezes até a entonação da voz, o jeito, a forma como se lê, ajuda a compreender melhor ou atrapalha a compreensão. Vamos lá. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Vou ler essa parte de novo para você entender a importância disso que está sendo lido, tá? De maneira nenhuma. Aqui, ó. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Mais uma vez. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado, também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Por favor, preste atenção. E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males. Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É necessário compreender também o contexto no qual é endereçada a palavra, tá? Você precisa também saber entender um pouco de contexto de época, né? Qual era a época que eles estavam vivendo, a que tipo de povo era endereçada essa palavra, para você também entender, porque a palavra de Deus ela é atemporal, ou seja, ela tanto serviu lá para trás como para agora, para o nosso tempo em que nós estamos vivendo. Só que algumas coisas são específicas para uma época e outras coisas específicas para todas as épocas e outras coisas específicas para uma época que ainda vai acontecer. Você precisa entender isso. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro. Você sabe o que é sepulcro? Desculpa. Sepulcro é o túmulo, né? É lá onde se deposita o corpo de uma pessoa, é um cadáver, apodrece, o bicho come, fica com cheiro de podre. Aqui a palavra de Deus está dizendo que a garganta dessas pessoas são um sepulcro aberto. Imagina um sepulcro aberto, com o corpo lá apodrecendo. É a garganta dessas pessoas que falam isso, que inclusive acusam você de coisas as quais você não fez e não faz. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspidez está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Por isso, essas pessoas só têm esse tipo de coisa para dizer, porque a boca delas está cheia de maldição e amargura. E cuidado, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz. Por favor, você precisa prestar muita atenção no que está sendo dito agora. Nós sabemos que o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Eu não ia falar nada nessa palavra aqui, só ia ler, porque como eu falei, a palavra ela vai se explicando, né? Mas eu vou ler aqui de novo esse versículo e vou dar só uma observação rápida aqui. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, preste atenção, por favor, aos que estão debaixo da lei o diz. Então, quando você vê um povo que ele gosta muito de citar a lei mosaica, Velho Testamento, né?
Quer dizer então que esse povo ele tem que se achar irrepreensível concernente àquela palavra. Ele tem que ser um povo que obedece àquela lei. Caso contrário, é tudo mentira, é um povo mentiroso. Tá? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz. Lembra que nós estamos na época da graça? Cristo veio e morreu na cruz e instituiu a dispensação ali da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Não estamos mais debaixo da lei. E uma das coisas que as pessoas também não sabem é que o Novo Testamento não é a partir de Mateus. Jamais foi. Quando um testador, deixa um testamento, ele precisa estar morto para isso. O que acontece é que Jesus, até João, ainda não tinha morrido. Então, a partir de João, aí vale o Novo Testamento. Então, entende-se. Por isso eu estou lendo esse versículo e explicando isso. Porque a maior parte das coisas que Cristo falou ali, ainda até João, ainda era para judeus. Ainda era para os que estavam debaixo da lei. E as igrejas pegam isso e tomam para si como uma ordenança bíblica e começam a obedecer coisas da lei que Cristo falava para judeus. Só que nós não somos judeus. Nós não precisamos estar debaixo da lei de judeus. Então, quando o povo ele quer, inclusive pegar preceitos da lei e colocar como ordenança sobre o povo, estou falando povo, lideranças, pessoas que gostam de impor cargos e fardos pesados sobre o povo que eles nem com a unha, nem com a pontinha do dedo eles querem mover. Mas se tem trouxa que quer obedecer a lei, vai morrer pela lei, tá bom? E a lei não salva, a lei não justifica. Quem justifica é Cristo. É por isso que esses homens miseráveis, filhos de Beelzebu, eles ensinam as igrejas a seguirem a lei mosaica e a obedecerem a lei que é lei para os judeus, porque eles sabem que a lei não vai justificar ninguém. Você entendeu a má intenção do ensino errado e direcionado sobre a cabeça de um povo incauto, que não conhece e não busca? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, considere tudo aquilo que eu falei, tá? Aos que estão debaixo da lei o diz. Entendeu agora? Então por que eles pegam só o dízimo e esquecem os outros 612 preceitos e deixam para lá? Porque o dízimo é mais interessante de dizer para o povo que se o povo desobedecer a esse preceito, a essa lei, vai estar desobedecendo a Deus. Entendeu agora? Vamos lá. Eu não vou entrar nesse assunto do dízimo agora não, porque isso aí já é bem cansativo para mim, tá? Para que toda a boca esteja fechada. Presta atenção, por favor. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê? Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja, eu vou aproximar aqui, e todo o mundo, e todo o mundo seja, presta atenção para você não continuar enganado, e se continuar enganado vai continuar por que é, para que todo mundo seja condenável diante de Deus. Então você entende por que a lei é imposta sobre o povo? A lei não vai salvar, a lei condena, a lei impõe. Para que serve um sinal de trânsito? Para quem dirige
de uma forma equilibrada, ou para quem gosta de ultrapassar sinais e correr com seu carro, ou seu veículo, ou sua moto. Para que serve um sinal de trânsito? Para que serve o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde? Para que serve isso? Para que isso foi colocado lá? Justamente para os desobedientes. Então você está vendo aqui que a lei, ela serve e serviu para que todo mundo fosse condenável diante de Deus. Aí, pelo amor de Deus, precisa explicar isso? Irmãos, pelo amor de Deus, precisa explicar isso? É uma coisa assim que eu fico olhando, meu Deus do céu, como é que o povo não entende o tamanho do engano que estão imprimindo sobre a cabeça deles, sobre as suas casas, sobre os seus filhos, sobre as suas gerações. Estão colocando eles debaixo da malha fina da lei. E você está dizendo aqui, você está vendo que a lei serve para quê? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável. Você entende isso? Diante de Deus. O mundo inteiro é condenável diante de Deus por causa da lei estabelecida. E se não for por Cristo, na graça, não há possibilidade alguma da carne se salvar. A verdade é essa. Então você entende por que muitas denominações... E olha, eu falei no início do vídeo que eu não ia falar nada, eu ia deixar a palavra se explicar, mas é impossível, tá? É impossível. Você entende por que as denominações, elas impõem, cada um tem o seu estatuto, cada um tem as suas leis, cada um tem as suas regras que tem que ser seguidas. E eu não estou dizendo com isso que tem que ser uma coisa anárquica, não. Mas a lei, preste atenção, a lei do Espírito de Deus, agora eu estou falando da lei da graça, tá? A lei do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Quando se tem o Espírito Santo de verdade, você não precisa ficar impondo regras a ninguém. Você sabia que nos textos bíblicos a gente encontra palavras onde a gente vê que o Espírito Santo ele marcava reunião com os discípulos, eles se encontravam em lugares e o Espírito Santo era uma das pessoas que participava dessa reunião. Mas hoje não. O que o pessoal faz? Eles colocam e impõem a lei sobre o povo, e quem quer viver debaixo da lei vai morrer pela lei. Mas só que está bem claro escrito aqui que a lei ela serve para deixar o mundo inteiro, o mundo seja condenável diante de Deus. Então, e você entende que a lei ela te deixa sem argumento, aqui, para que toda boca esteja fechada, boca fechada. Então, quando você está debaixo da lei, ela não permite que você argumente nada. Sabe por quê? Você já é condenado. Você já é condenado diante da lei. A própria lei te tornou condenado porque você não consegue ter argumento. Sabe por quê? Ela por si só não se deixa ser cumprida. Então Cristo veio e cumpriu toda a lei. Você entende a importância do que Cristo fez? Então, aqui nós, na época da graça, na era da graça, na dispensação da graça, nós não temos que ficar debaixo da lei. Aí você entende agora por que muitos impõem a regra, impõem a lei e não te contaram que eles sabem exatamente isso aqui, que todos, o mundo inteiro seja condenável diante de Deus. Então eles sabem que o mundo e todos do mundo que estiverem debaixo da lei, diante de Deus, estão condenados. Precisa explicar mais do que isso? Não temos outro argumento contra a lei se não for Cristo, a esperança da glória. Aí agora você entendeu por que olha, eu já participei de até assim,
se Deus não tivesse me permitido participar de coisas assim, é igual eu falo, né? Eu tenho um sério problema, é falar daquilo que eu vivo e realmente conheço. Isso me torna, assim, meio intransigente, meio intragável para muitas pessoas, né? Quando você fala daquilo que conhece. Então, eu já participei de reuniões onde existem verdadeiras discussões nessas reuniões, bate-boca mesmo. Eles falam que é sessão, né? Está aberta a sessão. Bom, sessão que eu sei é sessão de descarrego, sessão de macumba, sessão de várias coisas, só de coisas que não são boas. E aí a igreja vai e inventa que tem que ter uma sessão. Sessão de quê? Do quebra-pau? Sessão onde o diabo vai ter liberdade de falar também? É essa sessão? Eu já participei de reuniões onde teve bate-boca por causa de ventilador que foi doado para ficar na sala das crianças, e aí o outro irmão estava pegando para ficar não sei aonde na igreja, e não pode, porque senão eu ia fazer isso, aquilo outro. E aí depois, como se nada tivesse acontecido, o líder, né, seria o pastor ou a intitulada pastora, vai e diz assim, bom, né, tipo assim, depois que eles lavam a roupa suja lá, é o que eles pensam, né? Eles acham que isso é uma organização. Eles vão e falam assim, bom, está encerrada a sessão, né? Voltemos para a nossa programação. Mas todos estavam no mesmo lugar de sempre. E ali eles impõem a lei deles. Então tem o estatuto, cada igreja tem o seu estatuto, cada igreja tem as suas regras, que não são a regra de Deus, que não são as leis de Deus. E aqui você viu que a lei de Deus, que veio sendo trazida até João, como eu expliquei, era para tornar todo mundo condenável. Você não entende isso? Era para que todo mundo estivesse reprovado. Você entende isso? Lembra da analogia simples que eu fiz do sinal de trânsito? Então, todo mundo que quer estar debaixo da lei são os desobedientes, e Deus vai condenar com razão. Não tem argumento, você não tem argumento, não tem como argumentar, não tem como contra-argumentar contra a lei. A própria lei, ela já existe para te condenar. Você entendeu por que muitas das vezes, presta atenção, se você for lá na justiça, exemplo, tá? Houve alguma situação onde envolveu a mulher. Não importa, às vezes, se a mulher ela está errada ou está certa, a lei ela sempre vai procurar defender o lado feminino. Sempre isso, sempre. E isso, você entende que a lei ela existe para ela impor sobre a pessoa algo que nem sempre vai ser justo. Nem sempre vai ser justo, ainda mais pegando a lei dos homens. A lei dos homens ela é bem pior do que a lei de Deus. Deus ainda tem misericórdia. O homem é guiado e influenciado por Satanás. Então acontece que quando você, por exemplo, um empregado e patrão, você está numa situação onde você botou a empresa na justiça, alguma coisa assim, dependendo do advogado, dependendo do juiz que você pegar pela frente, fatalmente o empregado já perdeu aquilo ou o empresário já perdeu aquilo, porque a lei ela não vai ser imparcial, ela vai defender da maneira que foi contada a história para o juiz, ela vai defender ali como ela acha melhor. Então tem funcionários que são extremamente injustiçados diante de um juiz. E também tem empresários que são extremamente injustiçados diante de um juiz. E eu nem estou falando sobre casamento aqui. Julgue você mesmo, até de acordo com a própria vida que você vive, tá bom? Então, a lei ela não existe para justificar ninguém. Cristo justifica. Quando você está debaixo da lei, esquece. A lei já é para te condenar. Eu estou lendo aqui para você que aqui, ó, a lei, olha, presta atenção que eu li e tenho explicado aqui, ó. A lei é para que toda boca esteja fechada. Então, imagina, você vai chegar lá diante de um juiz
que diz que estudou anos e anos, tá? Ele está ali numa camada superior a você, e você vai dizer, não, seu juiz, não, porque não sei o que, não, você nem tem o direito de chegar direto do juiz. Tem um advogado que vai interceder, vai fazer esse meio de campo, essa inteirinha, essa metade do caminho. E aí, no nosso caso, Cristo, ele é o nosso advogado, para interceder por nós diante de Deus. Por isso também que Maria não pode interceder por ninguém. Maria não tem o poder de interceder nem por ela mesma. Isso é um engano. Quando dizem assim, Santa Maria, mãe de Deus. Maria jamais foi mãe de Deus, porque Deus não é casado com ninguém. Ah, mas está querendo dizer que ela é mãe de Jesus Cristo. Não importa. Ela não é mãe de Deus nenhum. E nem pode interceder por ela mesma. Quando aconteceu a parte do milagre lá nas bodas de Caná da Galileia, no casamento, que chegaram para ela e falaram, o vinho acabou, né? E ela foi lá e foi falar com Jesus. Olha, você não vai fazer nada? Eu achei muito, muito importante essa parte que deixou bem claro nessa parte do texto, que ali já não era mais o filho desobedecendo a mãe, ou o filho sendo petulante com a mãe. Ali era o ser humano falando com Deus, e a resposta do Deus falando com o ser humano. E a resposta de Deus para o ser humano, Maria, aquela que chamam de mãe de Deus, ele disse assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Então, às vezes, você não entende que na lei da graça é diferente da lei dos homens e também da lei de Deus. Você não consegue argumentar contra a lei. A lei está estabelecida para punição. Está escrito aqui, inclusive para que toda boca esteja fechada. Você consegue entender isso? Então ninguém consegue chegar lá diante da lei, não, porque eu vou mudar essa lei, eu que mando. Não, você não consegue, a lei já está lá e acabou. Você que é o trouxa que vai ser atropelado pela lei. Você viu que ultimamente no Brasil as leis têm sido mudadas? As PECs têm entrado e têm feito mudanças na Constituição. A nossa Constituição ela é ultrapassada, defasada, mas o povo não percebe que ano após ano as PECs têm entrado como cunhas e têm modificado a Constituição brasileira. Então você tem coisas na Constituição, nas leis brasileiras que começam a modificar e dizer que ali onde está mãe e pai, na parte de filiação, já vai estar ali parturiente. Aí parturiente, eu posso pegar e dizer que é a minha cabra que está aqui. A minha cabra é uma parturiente. Ela deu à luz a alguém, ela é uma parturiente. Ela teve prenha de alguém. Você entende que a lei dos homens, ela vem sendo modificada justamente para que isso que está escrito nesse versículo aqui seja exatamente aplicável sobre todas as pessoas, quer elas queiram, quer não. Eu tive uma mãe que me gerou, que me deu a luz. A minha mãe não foi uma cabra, não foi uma vaca, não foi uma galinha, não foi nenhum tipo de animal. Ela foi a minha mãe. Só que aí a lei, olha só, a lei veio agora dizendo que a minha mãe é uma parturiente. Como é que eu vou aceitar isso? Você entendeu por que nós que estamos debaixo da lei de Cristo, que é a graça de Deus através da cruz, temos uma concepção de eternidade até diferente do que essa concepção agora? Só que as pessoas não entendem. Elas vão lá e obedecem aos estatutos das igrejas, à Constituição de cada instituição. E aí esses homens não explicaram isso que eu estou explicando aqui. Que a lei ela serve para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Você entendeu agora? Colocaram você debaixo da lei, porque sabiam disso aqui. Aí você entende aquele outro texto que diz a Bíblia, que diz assim, eles nem entram e nem deixam o povo entrar. É porque eles sabem disso que está escrito aqui, Eles sabem que a lei serve para isso. Bom, vamos continuar. Por isso, nenhuma carne... Aqui, tá vendo? Eu não tinha lido isso aqui ainda.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Precisa explicar isso aqui, ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ué, então, mas por que na minha igreja tem as leis da minha igreja? Por que lá na minha igreja tem o estatuto da convenção? E pelo amor de Deus, você entende o tamanho do engano no qual Satanás submeteu as pessoas? É exatamente isso. Aí você vai lá e participa da convenção nacional da igreja fulana de tal, né? Que vai ser dos super crentes Power Ranger, que vai ser alugado um hotel para que todos nós, empresários de Cristo Jesus, que vamos salvar o reino com o nosso dinheiro e nossa prosperidade. Irmãos, preste atenção, isso é artimanha de Satanás. Eu não tenho que modificar o evangelho para que uma determinada camada A ou B venha aceitar ou se entregar a Jesus. O evangelho tem que ser pregado, o evangelho do reino, e mais nada. O evangelho do reino. O que tem acontecido é que o que tem sido pregado não é o evangelho do reino. Cada um imprime sobre o povo a sua lei, a lei da sua congregação. E aí eles buscam essas pessoas, colocam debaixo da lei da casa a qual eles servem. Aí eu vou entrar num outro texto bíblico, tornando essas pessoas duas vezes filhos da perdição. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Não tem como você revogar as sentenças que Deus estabelece sobre um povo. Por isso Cristo veio e cumpriu toda a lei. Você entendeu? Por que tinha aquela palhaçada os judeus, o sacerdote rasgava a roupa toda, ficava pelado, e para dizer, isso é uma blasfêmia, ele não pode fazer isso, e rasgava a roupa. Por que isso? Porque quebrou totalmente o paradigma, acabou com a imposição deles sobre o povo, de obedecer ao que eles diziam. E esses homens se sentiam reis sobre quem tinha que ser subalterno a eles. Já Cristo não. Cristo é rei por excelência, é rei por amor, é rei por conquista do seu coração através do sacrifício. Ele deu o exemplo dele. Ninguém mais morreu por você. Você não vale nada, nem eu. Mas Cristo viu um valor em você e em mim. Aí você vai obedecer a lei? Olha que negação que eu estou fazendo ao nome de Jesus, se eu, por vontade própria, presta atenção, tá? Porque Deus não tem mais ninguém como um inocente. Diz a palavra de Deus que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas não é que você é burro, nem eu sou burro, não. O tempo da ignorância para Deus, deixa eu te explicar rapidinho. É que é o tempo em que um determinado assunto ou um determinado conhecimento não tinha chegado ainda até você ou a mim. Aí Deus considera isso o tempo de ignorância, ou seja, Ele mesmo, bem provavelmente, vai causar a circunstância através da qual vai chegar o tipo de conhecimento que Ele quer que você tenha, tá? Como, por exemplo, sobre as línguas, que todo mundo diz que são línguas espirituais, língua de anjos, línguas estranhas. Inclusive, essa expressão não tem na Bíblia, não tem nos originais. Tá? Se você encontrar a expressão línguas estranhas, você troca de tradução de Bíblia, tá bom? Porque eram línguas humanas, eram dialetos humanos, eram línguas de povos e nações, entendeu? Aí você passa, né? Não, mas eu sou do reteté. Bom, eu estou te explicando que isso não existe. Isso são coisas criadas por demônios para enganar as pessoas. Mas minha mãe falava em línguas. Querido, eu também falei. Só que o conhecimento, como eu expliquei, não tinha chegado até mim. E eu pensava também que era uma coisa de Deus. Inclusive, fiz muita coisa influenciado por coisas que eu estava vendo, como cair no espírito, que nada tem a ver com Deus.
Então, quando você não tem esse conhecimento, ok, mas quando você tem o conhecimento e Deus fez com que o conhecimento chegasse até você, esqueça, você não é mais inocente. Agora, a lei que opera sobre você é a lei da graça e a lei do conhecimento que Deus permitiu que chegasse até você. Entenda, a graça não veio tornar as coisas mais fáceis. Por isso, está dizendo aqui, presta atenção. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas... Aqui, obras da lei. Então eu queria também dizer o seguinte, tá? A respeito disso, Deus me levou a uma outra linha de pensamento aqui também, obras da lei. Vamos pegar essa partezinha aqui, obras. Cuidado, tá? Porque tem muita congregação, muita falsa igreja, que em nome disso aqui, obras, não só de obra de templo, obra de pegar dinheiro dos outros para dizer que vai construir. Eu sei de história, perto de mim, de pastor que pegou empréstimo com os irmãos da igreja, construiu um templo bem maior e até hoje não pagou os irmãos. Aí, quando esse pastor morrer, vão dizer assim, o Senhor recolheu, era um grande homem de Deus. Será? Diante dessa palavra? Obras. Cuidado com igrejas que querem mostrar obras sociais. Olha, ajuda aqui, sabe por quê? Eu estou mandando 1 quilo de arroz lá para a África. Ajuda aqui, porque eu estou retirando uma tiazinha que mora lá no interior da África, que não tem nem água dentro da casa dela, passa uma semana sem comer. Cuidado com esse tipo de obra. Se você não conhecer de fato, não contribua, não ajude. São pessoas que estão se tornando milionárias em cima da falta de conhecimento dos que não têm conhecimento. A verdade é essa. Cuidado com igrejas que querem mostrar no Instagram, mostrar no Facebook, mostrar no WhatsApp, mostrar no YouTube, que estão fazendo obra social. Tornaram isso um meio de vida também. Não estou dizendo todos, mas muitos deles são hipócritas. Compram carros, constroem casas particulares para si, compram seu sítiozinho e estão felizes da vida. Aí lá uma vez ou outra vai lá, olha irmãos, estou aqui distribuindo cesta básica. Bom, imagina só, se eu começasse uma campanha agora e falasse assim, irmãos, vou deixar o Pix aí do Ministério Vida, e você pode fazer a sua doação de R$10, de R$50 ou de R$100. Isso vai ser revertido para comprar cestas básicas para ajudar aos necessitados. É um bom motivo? Com certeza, é louvável, né? Mas vamos dizer que eu, por baixo, através dessa campanha bem intencionada, tenha ganho R$100 mil. Você acha, irmãos? Eu não vou falar eu, mas eu vou dizer eu e você vai entender isso, tá? Você acha que eu vou comprar R$100 mil de cestas básicas, irmãos? Para fazer doação? Você acha que eu vou gastar R$100 mil de cestas básicas, irmãos? Preste atenção. O que eu tenho falado até agora sobre lei, sobre graça, sobre obras da lei. Você acha que essas pessoas estão gastando todo esse dinheiro arrecadado com essas obras que estão sendo mostradas? Ou eu vou lá e compro aí umas 20 ou 30 cestas básicas? Irmãos, o que são 30 cestas básicas? Perto de R$100 mil, irmãos. E as pessoas estão sendo enganadas desse jeito. Aí eu vou lá, tiro foto, realmente entrego as cestas básicas. Aí eu vou na agência e compro um Renegade. Ou então eu troco o meu carrinho caidinho por um outro supimpa, onde eu vou botar o meu vidrinho escuro ali e ninguém vai nem saber que eu sou crente lá dentro. Você entende? Obras da lei, a lei que impuseram sobre o povo sem conhecimento, se aproveitam para viver dela. Então,
muito cuidado com igrejas que estão se promovendo, tá? Estão se promovendo em cima de pessoas que não raciocinam. E as pessoas fazem doações, irmãos. Irmãos, tem pastores que pedem 100 mil assim na cara dura. Tem pastores que pedem 10 mil, tá? E ainda falam assim, ó, eu sei que tem aqui no plenário irmãos com condições de dar 10 mil reais agora. E ó, o irmãozinho ou o diácono ou a, sei lá, a sacerdotisa deles lá, vai passar aí com a maquininha de débito e crédito. Você vai fazer esse depósito, essa transferência agora aí. E Deus vai estar te abençoando. E os irmãos, por favor, que estiverem contribuindo, vem aqui porque eu vou fazer uma oração especial para Deus abençoar o seu negócio. E enche de gente fazendo, e chove de gente fazendo essa porcaria. Você já reparou que quando você realmente quer fazer a obra de Deus, que é a obra de Deus de verdade, é tudo mais difícil, tudo mais complicado? Satanás se levanta de um jeito que é quase sufocante. Aí você vê tanta obra boa sendo feita na internet, tanta coisa bonita, tanta, sabe, tanta festividade, tanta... Meus queridos, você não entende o que está escrito, que existe um príncipe nesse mundo, e um dos artifícios, dos argumentos, das artimanhas, das técnicas que Satanás mais iria usar era se parecer com Deus, se parecer ministro de Deus, se parecer alguém bom, se parecer uma irmã ungida, se parecer uma irmã que dá revelação, inclusive coisas particulares da sua vida. Hein? Como isso? Como? Você não entende que Satanás está por trás de muitas dessas obras, a maioria dessas obras, quem está por trás delas é Satanás, é o diabo. E aí, as pessoas que não têm discernimento espiritual, elas vão estar seguindo a doutrinas de demônios. Você entendeu agora o que diz a palavra? É exatamente isso. Você acha que as doutrinas de demônios estariam ensinadas aonde? Aonde a gente já sabe que tem doutrina de demônios? Não. É aonde exatamente se pareceria com Deus. É exatamente nos lugares onde você pensou que quem estaria falando lá seria Deus. Obras da lei. E a lei serve para quê? Condenar o mundo inteiro diante de Deus. Você entende? Você entende também quando Paulo chega a dizer, né? Para os que estavam sem lei, eu também me fiz como se eu não tivesse lei. E aí? Você entende? Às vezes, Deus ele tenta explicar a palavra dele de um sentido, de um método, usando um modo mais fácil para as pessoas entenderem, exatamente por causa disso, porque complicaram. Satanás complicou o jeito de se interpretar a palavra de Deus, de modo que, lembra que está escrito que as coisas espirituais se discernem em espírito. Então, simplesmente, se você tem o Espírito Santo de Deus, você consegue discernir o espiritual. Você não vai ser enganado mais. E aí as pessoas estão quase todas enganadas. Por quê? Aí você entende que aquilo que está esbravejando por aí, gritando, creia no que sai desse altar. Irmão, deposita sua semente aqui nesse altar, porque o que sai daqui é verdadeiro. O que fala aqui se cumpre. Você já imaginou o tamanho do engano que é isso? Obras da lei tornam o mundo inteiro condenável diante de Deus. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Precisa explicar isso?
e errei. A lei estabelece padrões e parâmetros. Como eu falei, a lei dos homens nem sempre são leis justas. Leis de Deus tornam o homem condenável. A lei de Deus no passado, ela evidenciou quem o homem era. Você entende que essa explicação não está sendo dada nas igrejas e as pessoas estão com o coração condenado dentro das igrejas? A lei mostrou quem o homem era, porque Deus usou a lei para fazer o homem ter conhecimento do seu pecado. O pecado torna o homem condenável. A lei é o carimbo sobre o pecado, dizendo, olha, não tem como, tá? Você se achou, você foi pisado, você foi pesado, você foi medido e você foi achado em falta. Já ouviu essa palavra? Pois é, isso é uma palavra de Deus. A lei, ela estabelece que você vive no pecado e pelo pecado que você vive, você será julgado. Ponto pacífico, não tenho que argumentar contra isso. A lei veio evidenciar o pecado, o conhecimento do pecado no homem e avalizar a condenação de Deus sobre o homem pecador. A lei veio mostrar quem o homem era e é. Cristo veio resgatar o homem de quem ele era, da sua natureza adâmica, e veio tornar o homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Você entendeu agora? A lei condena. Cristo resgata o homem e diz, porque todo aquele que está em Cristo, aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de renovar você, irmãos. Você sente o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de alguém te falando nada em microfone, irmãos. Não precisa de ninguém gritando nada na sua cabeça, irmãos. Leia a palavra, ore, busque, se consagre ao Senhor. Então, está escrito, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, aleluia, aleluia, eis que tudo se fez novo. Então, a lei, ela não foi abolida, mas Cristo se sobrepôs à lei. Ele se submeteu à lei para mostrar que ele é e está acima da lei. A obra de resgate de Cristo na cruz abriu um precedente no espaço-tempo para dar oportunidade para o homem se tornar um pequeno Cristo, uma nova criatura. Você entende essa explicação tão fácil de se entender? Isso não vem de mim. Eu sei que não vem de mim. Então, todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, cuidado também com igrejas que fazem regressão, querem voltar lá no seu passado e querem cavucar sua mente. Isso é coisa satânica, isso é coisa diabólica. Deus conhece a sua mente, Deus conhece os seus traumas, Deus conhece as suas frustrações. Entra no teu quarto e o Deus que te vê em secreto, como diz a palavra. Mas não, as pessoas falam assim, não, você tem que ir lá e tirar um momento com o pastor ou com a pastora e você vai lá dizer os seus segredos mais obscuros, os seus pecados mais secretos para aquela pessoa de carne e osso. Cuidado. Não todos, mas cuidado. Muitos são usados para Satanás, inclusive são usados por demônios para se satisfazer com os contos de pecados de irmãozinhos e irmãzinhas que fazem gabinete.
Isso não vem de mim. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Não abra sua vida para ninguém. Deus te conhece. Fale com Deus. Fale com Deus. Você sabe por que aumentou o número de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas exponencialmente em nossos dias? Sabe por quê? Porque as pessoas pararam de falar com Deus. Nossos pais, nossos avós conversavam com Deus como eu estou falando aqui com você, normalmente, e Deus os respondia. Moisés, Jacó, Abraão, Isaac, Elias. Por que você está se escondendo, Elias? Deus falava com os seus normalmente, mas os seus pararam de falar com Deus. E Satanás substituiu essa carência da alma do homem e colocou um monte, não é pouco não, um monte, formou e está formando vários profissionais que não entendem nem deles mesmos. Na verdade, essas pessoas têm dúvidas sobre a sua própria existência ou sobre a existência de Deus. Há um buraco nas suas almas e eles estão buscando por respostas também, mas em contrapartida, as suas próprias dúvidas estão dizendo que estão tratando as dúvidas dos outros. E a palavra de Deus, preste atenção, porque isso não vem de mim, eu falo em nome daquele que me guia. A palavra de Deus diz que um cego guiando o outro cego vai cair no abismo. É inevitável. O cego não consegue ver o buraco que está à sua frente. Não consegue ver. Mesmo que ele queira, o buraco não faz barulho, o buraco não sinaliza, ele simplesmente aparece debaixo dos seus pés e você cai. E se Satanás está fazendo as pessoas darem as mãos umas às outras, todas cegas, e quem está puxando a fila é mais cego que todo mundo, para onde todos estão sendo levados? Para o abismo. Você entende por que Cristo diz assim, ó? Aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus. Deus vai me direcionando assim, né? Nessa explicação eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Você entende por que ele disse: I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Sabe, quem andar comigo não vai viver em trevas. Então você entende por que alguém espiritual de fato consegue discernir o mundo espiritual? Porque Deus desnuda o mundo espiritual para quem é servo, para quem é serva de verdade. Os mistérios da graça são entregues nas mãos daqueles que escolhem se achegar mais próximo de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei. Se manifestou sem a lei. O que se manifestou sem a lei? A justiça de Deus. Difícil de entender isso, irmãos? Fala para mim que é difícil de entender isso. Eu jogo minha Bíblia fora.
fala para mim que é difícil de entender isso, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé, irmãos. Você entende agora o que está escrito? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é a justiça de Deus pela fé em aleluia, glória a Deus, Cristo Jesus, para os que ficam dentro da igreja, para os que são da Assembleia de Deus, para os que são da Presbiteriana, para os que são da Batista, para os que são da Luterana, para os que são da comunidade judaica, para os que são da Pentecostal, Deus é amor, para os que são da Sara Nossa Terra, para os que são da Bola de Neve, para os que são da Cristo em Casa, para os que são da Batista Renovada, para os que são de todos os nomes que você aprendeu a acreditar até hoje, que são nomes que Deus escolheu. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, irmãos, para todos. E se o todes não se converter, não está aqui dentro, tá? Todos já está dizendo, todos. Para todos. E sobre todos. Sobre todos. Mas quem são esses todos? É aí que a graça limitou. Você entende agora porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque esse todos aqui, tá? Todos. Ele na verdade não está enlarguecendo a porta, ele está estreitando mais a porta. Está escrito porfiai. É um sentimento de profundo esforço por entrar pela porta estreita, porque muitos a procuram, mas poucos são os que a encontram. Você entende que a graça ela afunilou mais o negócio? Ó, Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então é só sobre esse grupo aqui, irmãos. Preste atenção, por favor. Então não é para todos, irmãos. Sabe? Em João 10, eu vou abrir e vou mostrar rapidinho para vocês verem. Vou marcar aqui. Sem cortes, porque você precisa aprender a manusear. Estou desamassando aqui umas folhas aqui que o meu filho, quando eu falo que ele lia essa Bíblia, os leitores de João 10. Deixa eu achar só o versículo aqui.
Aí você vai entender o sentido daquele todos ali que Deus está falando, né? Bom pastor dá a vida pelas ovelhas, tararara. Esse porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. Vai prestando atenção no sentido desse todos, tá? E chama pelo nome. As suas ovelhas, presta atenção, por favor, tá? A sua igreja não prega isso, e tá errado, tá? E as suas ovelhas, ó, presta atenção, por favor. Suas ovelhas, de quem, irmãos? Suas, dele. Suas ovelhas as traz para fora. E agora, irmãos? Você pode até pensar que isso talvez seja uma blasfêmia, e eu conheço Deus, ando com Ele, e isso jamais será uma blasfêmia, porque justamente Ele me ensina a ensinar desse jeito. Será que Jesus é doido de entrar e chamar as ovelhas dele para fora do templo, para fora da igreja, que chamam de igreja? Ou é porque aquele local ali não é a igreja dele, que todo mundo nos ensinou e nos imprimiu dentro da nossa cabeça, dizendo que é a casa do Senhor e não é? Hein? Ouve a sua voz e as chama pelo seu nome. Cada uma, irmão, uma por uma. E as suas ovelhas as traz para fora. Preste atenção, que vai piorar. E quando tira para fora as suas ovelhas, o que ele faz? Ó, ele tira para fora. Quem? Bode não, irmãos. Ele vai tirar o quê? Ó, as suas ovelhas e vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Você entende por que trataram logo de criar placas? Porque cada aprisco tem as suas ovelhinhas lá dentro. E tem o nome, que não é o nome que está acima de todo nome, é o nome que deram para aquele aprisco, para aquele local, para as ovelhas entenderem que elas têm que ficar ali dentro. Ali dentro. Então, eu tenho um local onde colocaram ali um selo, que é uma placa. Você entende quando as pessoas, olha, tu aqui, que bênção. Meu irmão, é de que igreja? Ah, eu sou da igreja do pastor fulano e tal, ministério tal. É uma bênção lá. É? Então lá tá fora da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque está dizendo que Cristo chama as ovelhas dele para fora. Ah, mas então você está dizendo que não tem que ter lugar nenhum para congregar? Não estou falando isso. Não seja burro espiritualmente nem ignorante. Eu estou dizendo que o aprisco de Cristo não é o aprisco sob o qual colocaram um nome, prendendo as ovelhas lá dentro. Se Cristo está entrando e está tirando as suas ovelhas para fora, quem está errado? Cristo ou quem colocou o nome lá na frente? Ah, mas se pensar assim, não vai ter lugar nenhum para congregar. Está errado também. O que eu mais gostaria é de ver um local bíblico para congregar, sem todas essas porcarias que o homem inventou e que Satanás ajudou o homem a inventar para poder prender a mente das pessoas, sem ser o evangelho puro e genuíno.
Então hoje falta muito essa concepção, esse discernimento de saber onde é que está, onde é Deus de verdade, onde Deus não está. Quem é Jesus falando, onde Jesus está falando de verdade, onde ele não está. Quem são as ovelhas de Cristo, quem são as ovelhas de um aprisco que não é o aprisco de Cristo. Aí, você entendeu? Criaram placas, criaram nomes. Olha, aqui você pertence a esse aprisco aqui, tá? Você obedece ao pastor fulano de tal. Aí Cristo foi lá e fez o seguinte, ó. Olha aqui. O porteiro abre. Presta atenção, tá? Cristo foi lá, o porteiro abriu para ele. E as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Puxa vida, pelo amor de Deus. Aí Cristo lascou com tudo agora. Cristo acabou com todo o argumento agora, acabou. Você entendeu? Eu estou explicando o sentido daquele todos lá do texto, tá? Eu vou voltar lá no texto. E ele tira para fora, irmãos. As suas ovelhas, quem? Todas? Não, presta atenção. Todas não. Todas não. Não são todas as ovelhas que são de Cristo. Você precisa entender isso. Você tem visto muitos ministérios que são mentirosos e escandalosos ultimamente. E isso é bíblico. Aí todas as ovelhas não são de Cristo. Ah, mas são pessoas. Sim, são pessoas. Cada um escolheu o seu próprio destino. E as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, o que acontece aqui? Ele vai adiante delas. Glória a Deus, irmãos. Precisa explicar isso, irmãos? Quem nos guia é Cristo, amado. Ô, meu amado, ô, minha amada. Você que está aí sozinha, achando que está sozinha, está nada. Quem está nos guiando é Cristo. A esperança da glória em nós. E contra Ele, quem é que pode? Então não se preocupe se estão dizendo que você não congrega em lugar nenhum e porque você bota defeito em tudo que é lugar. É mentira, porque esses lugares de defeito, mas aí você está exagerando, porque as igrejas são feitas de pessoas imperfeitas e as pessoas imperfeitas estão lá buscando que Cristo cure elas. A igreja é como se fosse um hospital. Cuidado, irmãos, com esses argumentos furados, porque está escrito: sede santos como eu sou santo, ponto final, acabou. Passar disso é demônio, Satanás inventando coisas para as pessoas continuarem na mesma porcaria de vida que elas vivem e continuam 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja sem mudar seus caráteres, sem mudar seus posicionamentos errados diante de Deus e vão condenados para o inferno, aleluia, dando glória a Deus, levantando as mãos e fazendo vigília e campanha de oração. A verdade é essa. Isso não se fala dentro da igreja, não pode. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o quê? Seguem. Por quê? Vou te mostrar aqui, ó. Porque conhecem a sua. Acabou, irmãos. Pede para o teu pastor explicar isso aí agora, do jeito certo. Pede para ele explicar aí agora e dizer que você entendeu agora por que muitos pastores, eu já tive um falso pastor assim, que não gostava que as pessoas visitavam outras igrejas. Você entendeu agora por que muitos não gostam que suas ovelhas não visitem outras igrejas? Porque o seu aprisco, aí inevitavelmente eu vou ter que falar isso, é uma excelente forma de subsistência, uma forma de vida. Preste atenção, eu, Luiz Henrique, crio cabras, tá bom? Não são ovelhas, são cabras. Cada uma delas eu posso vender por um valor. Agora você imagina se eu tivesse um aprisco onde eu comportasse 10.000 cabras, onde eu comportasse 10.000 cabras leiteiras, que vão sempre produzir muito lucro para mim. Imagina se eu tivesse vários desses apriscos pelo estado onde eu moro. Imagina se eu tivesse vários desses apriscos
pelo país onde eu moro. Agora, imagina, irmãos, se eu tivesse vários desses apriscos around of the world, ao redor do mundo inteiro. E aí, irmãos, entendeu agora o todos? Tá entendendo, querido? Tá entendendo todos? Tá entendendo por que Cristo entra e ele fala a todos, a todas? Mas só as que são dele ouvem a sua voz. Então, fechando esse entendimento aqui de todos, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele entrou lá e falou a todas as ovelhas, todos os que estavam lá dentro, todos. Mas aí que tá, no decorrer do texto você vai ver que só quem era dele é que conseguiu ouvir a sua voz. Então você entende por que muita gente está lá dentro gritando: olha, e que Deus está falando isso com você, e Deus está mandando isso. Está nada, irmãos, está nada. Eles estão querendo fixar na cabeça do povo a voz deles, porque sabem que Cristo, uma hora ou outra vai entrar lá e vai arrancar as ovelhas dele de lá. E ele as traz para fora. E as suas ovelhas vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Então ele entrou e falou só algumas? Não. Ele não falou só algumas. Vou falar só com as minhas aqui, né? E vamos embora, pessoal. Vamos embora. Vamos lá. Porque, né? Isso aí é tudo pecador, tá tudo condenado para o inferno. Não. Não é esse o entendimento. Ele falou a todas. Mas que interessante. Olha aqui. As ovelhas ouvem a sua voz. Porque conhecem a sua voz. E de maneira nenhuma, aqui seguirão o estranho. Você entendeu por que muitas das vezes nós que conhecemos a Cristo de verdade, nós afirmamos: olha, cuidado, sabe por quê? Essa voz aí que você está ouvindo, esse seu pastor, essa sua pastora, é voz dos estranhos. Você acha que isso vem de mim, irmão? Você acha que essa explicação vem de mim? Você acha que eu estou inventando isso na minha cabeça aqui? São estranhos, inclusive para Deus. Você entende por que tanta gritaria? Por que tanto desejo de se reafirmar e de carimbar o seu selo no coração de um povo que de modo nenhum pode abrir os olhos e perceber que Cristo não está lá? Porque senão eles sabem que Cristo uma hora ou outra vai entrar lá. E se deixar esses irmãos acordarem desse sono inebriante com luzes, plumas, paetês, telões, fumaça e shows, Cristo vai arrancar essas almas de lá. E vou fechar esse entendimento aqui
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. E das minhas sou conhecido. E das minhas sou conhecido. Ainda, por favor, preste atenção nisso, por favor. Se você quer que o Espírito de Deus fale com você, por favor, tome cuidado com o que você ouve por aí. Ainda tenho. Preste atenção que isso aqui não precisa de explicação, por favor. Ainda tem outras. Depois que eu terminar de ler isso aqui, você nunca mais vai olhar para a placa da sua igreja do mesmo jeito. Eu não estou dizendo saia de lá. Eu não estou falando isso. O próprio Espírito de Deus vai te incomodar a partir de agora. Ainda tem outras ovelhas. Que, por favor, irmãos, por favor, preste atenção. Não são deste aprisco. Nunca mais você vai olhar para a placa da sua igreja, para o congresso da sua igreja, para o evento da sua igreja. Do mesmo modo, após o Espírito Santo ter falado isso aqui com você, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas eu vou tentar terminar de ler isso aqui, irmãos. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Se você quiser, tá bom? Deus não precisa que você faça isso. Ele não depende de você para nada. Mas se você quiser, diante dessa palavra lida e explicada para você desse jeito, você pode dar um glória a Deus aí sozinho onde você está. Ou sozinho onde você está. Deus está te vendo. Eu muitas vezes já fiz isso sozinho, sem ninguém me ver. Já cantei para Deus muitas vezes, sem ninguém me ver. Só eu e o Espírito Santo, sem ninguém. Você pode fazer do mesmo jeito, irmãos. Eu não estou dizendo saia da sua congregação, abandone o seu pastor, mas eu quero te dizer que a partir de agora, o Espírito Santo de Deus, ele te abriu os olhos e nunca mais você vai enxergar a palavra de Deus do mesmo modo. E haverá um rebanho e um pastor. Você entendeu agora o sentido desse todos?
que na verdade não é todos, ele fala a todos, mas somente os que são seus, ou as que são suas, estarão ouvindo a sua voz. Nenhuma outra mais vai ouvir. Por isso também, quando Cristo voltar, está escrito todo, preste atenção, por favor, esse entendimento e essa explicação nessa ordem não vem de mim. Por isso está escrito todo o olho o verá. Sabe? São os mesmos olhos que viram ele entrando, e os mesmos ouvidos que ouviram ele falando, mas escolheram não ouvir. Escolheram ouvir aos seus pastores, aos seus líderes, que escolheram para si. Lembra? Está escrito: e amontoarão doutores para si. Irmãos, essa ordem de explicação não vem de mim. E amontoarão doutores para si. Por enquanto, aqui nesta parte, é só isso que ele tem me dado. Eu vou voltar lá para o outro texto, tá bom? Vamos lá para o outro texto agora. Aonde eu estava? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E quem foi que entrou lá e retirou as suas ovelhas? Jesus Cristo. A justiça de Deus. Entenda, a Bíblia explica a própria Bíblia. Quem entrou lá e retirou as suas e falou a todas, mas só as suas ouviram? Jesus Cristo. E ele quem é? O que está dizendo aqui? Ele é a justiça de Deus. Irmãos, isso não precisa de explicação. Ele é a justiça de Deus pela fé. Quem? Jesus Cristo. Para todos. Entendeu agora o sentido do todos? E sobre todos os que creem. Então, limitou esse todos. Então, estreitou a porta. É o contrário do que tem ensinado. Jesus veio morrer por todos. Opa! Ensinaram errado. Ensinaram mentira. Todos os que creem. Todos os que creem. Você entende agora? Porque tem textos dizendo na Bíblia: quem creu na nossa pregação? Entendeu agora? Então, são todos os que creem. Todos que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram. E agora você entendeu? Esses versículos que usam como motivo de campanha, divisa, de evento. Você viu agora quanta coisa que eu estou falando há mais de uma hora antes desse versículo aqui, que é usado como tema de campanha desde que eu sou criança e sempre foi usado isoladamente? Você entendeu agora? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, aleluia, gratuitamente pela sua graça. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pela redenção que há
em Cristo Jesus. Em quem tem redenção, irmãos? Quem é que entrou lá e retirou as suas ovelhas de lá de dentro, irmãos? Então, cuidado com o modo cristão que te ensinaram a pensar. Talvez não seja um modo cristão. Talvez não seja o sopro do Espírito de Deus dentro da sua cabeça, te norteando e direcionando ao verdadeiro Cristo. Cuidado, irmãos, cuidado. Está escrito: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E é isso que Deus está fazendo. Ele está desnudando a mentira. Ele está destronando Satanás para que as ovelhas dele consigam enxergar claramente e sigam a luz do mundo, em que não há sombra de variação. Sabe aquela historinha? Vai pela sombra. Não faz isso não. Se não for a sombra do Onipotente, não faça isso. É Satanás te guiando. Cuidado. Sabe, no deserto, olha que maravilhoso, né? No deserto, à noite, você sabia que no deserto, à noite, é um frio abaixo de zero? As pessoas podem congelar e morrerem de hipotermia? Pois é. Então Deus colocou uma nuvem durante o dia para protegê-los do calor escaldante do sol, e durante a noite uma coluna de fogo imensa que aquecia milhões de pessoas. E diz a Bíblia que nem os seus pés se incharam, as suas sandálias não envelheceram, as suas roupas não envelheciam, irmãos. 40 anos. Você entende do que nós estamos falando aqui? 40 anos, uma roupa não envelhecer? Hoje em dia você coloca uma roupa no guarda-roupa, dependendo da maneira como ela é acondicionada, daqui a pouco está cheia de mofo, já está cheirando a velha. Um mês parada lá dobrada direitinho, ela já perdeu o cheiro. 40 anos. Eu trabalho uma noite, irmãos, e meu pé fica inchado. Diz a Bíblia que os seus pés não inchavam, as suas sandálias não envelheciam, nem suas roupas. As sandálias não arrebentavam, irmãos. Como é que eu vou trocar isso por um falso Deus? Como eu vou fazer isso? Como eu vou trair Deus dessa forma? Como eu vou amar mais o meu pastor, a minha pastora, a minha bispa, do que ao Senhor Jesus Cristo? Você entende como enxerga um verdadeiro salvo? Consegue conceber isso? Você entende como enxerga um eleito? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Lembra que eu expliquei sobre a lei e para que a lei servia? Evidenciar o pecado. Deixa eu voltar ali rapidinho em cima para você fechar aqui nesse entendimento, tá? Olha aqui, ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Então é só em Jesus Cristo que nós temos remissão dos nossos pecados antes cometidos, sob a paciência. Preste atenção nisso. Sob a... não é presciência não, porque também tem presciência, mas sob a paciência de Deus. Preciso dizer mais sobre a paciência de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre essa humanidade inteira que blasfema de Deus, sobre esses homens de Deus que se chamam homens de Deus, blasfemando nos altares do Brasil e do mundo contra o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você imagina você sendo um Deus Todo-Poderoso e que você criou todo o universo, chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, mediu a quantidade das águas do mundo com a concha das suas mãos e o assopro das suas narinas fez nascer os icebergs e se congelaram as grandes quantidades de águas do mundo inteiro, irmãos. Imagina você sendo um ser assim. Quanta paciência você não teria que ter. E Deus me lembrou agora exatamente essa palavra que Ele colocou na minha cabeça. Preste atenção. Ele veio para os seus. Mas os seus o rejeitaram. Para a demonstração da sua justiça, quando, irmãos? Neste tempo. Preste atenção, por favor. Neste tempo presente. Para quando que é isso, irmão? É lá para a época da lei? É? É lá para a época dos profetas? É lá para a época do dízimo? Não, irmãos. Neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que... Preste atenção, irmãos. Aí aqui eu fecho esse entendimento do todos justificador. Nós vimos então, falamos sobre a fé, que não é exatamente para todos. Ele entrou e falou para todas as ovelhas, mas somente as que são dele ouviram a sua voz. As outras não ligaram, as outras preferiram continuar a estarem lá onde estão ouvindo uma falsa voz. Para que ele seja justo e justificador daquele que é de todos? Não, é daquele que tem dinheiro, tem um carro bacana, encosta lá na frente da igreja e os irmãos ficam adulando, bajulando, puxando o saco. É daquele que tem o seu comércio e porque ele emprega alguns irmãozinhos que precisam da igreja, ele é justificador desse irmão? Será, irmãos?
daquele que não paga um salário justo para seus funcionários, mesmo se dizendo cristão? Daquele que faz programações com suas igrejas de riquinhos e programam viagens para Israel e chegam lá no Rio Jordão e rebatizam os irmãos que já foram batizados uma vez, se dizendo em Cristo Jesus. Eles vão lá e tomam outro banho lá naquelas águas do Rio Jordão, que eles acreditam que foi naquela parte lá que Jesus se batizou. É desses irmãos. É daqueles que ficam gritando em nome de Jesus, desferindo profecias falsas e mentirosas, como uma cartomante diz que lê o futuro da vida de alguém? Será que você consegue compreender a profundidade e o sentido que a palavra de Deus imprime sobre o coração do eleito? Daquele que tem o maior cargo na igreja, daquele que toca melhor e fica bonito de tocar lá na frente do telão, daquele que porque ele canta bem os irmãos ficam dizendo: nossa irmão, nossa irmã, que voz e que benção, hein? É desses irmãos. Porfiai por entrar pela porta estreita, irmão. Porfiai por entrar pela porta estreita. Daquele que tem fé. Aleluia. Aleluia. Aquele que tem fé. Aquele que tem fé. Ah, mas então Deus vai salvar o gay. Vai. Deus vai salvar o gay, irmãos. Se ele tiver fé e crer nessa palavra, ele vai ser justificado, porque ele é o nosso justificador, daquele que tem fé em Jesus. Então o gay está aqui dentro, irmãos. O macumbeiro está aqui dentro. O corrupto está aqui dentro. O ladrão, o assassino, o estuprador estão aqui dentro, irmãos. Se Deus falar com ele e ele tiver fé, ele será justificado, irmãos, em Jesus. Por isso eu quero explicar uma coisa muito séria aqui. Agora. Toda essa palavra, para mim, é muito séria. A palavra de Deus é uma coisa muito séria. Eu temo profundamente quando eu estou buscando a Deus e quando eu estou explicando alguma coisa para os outros. Por isso, irmãos, justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso temos acompanhado dezenas de ministérios que têm nome e renome diante dos homens ruírem, porque de fato e de verdade, preste atenção no que eu estou dizendo agora, porque isso é sério demais. Isso é uma coisa séria demais. De fato e de verdade. Ao contrário do que muitos pensam, eles sempre foram convertidos aos seus próprios corações e não em Jesus. São justificadores deles mesmos, são justos perante eles mesmos, se mostram justos perante as suas falsas obras de palha,
que fazem seus seguidores acreditarem. Eu vou falar mais uma vez o que eu já tenho falado há algum tempo. Deus, você que está vendo, que teve a paciência de ver. Porque os meus vídeos não são para quem não gosta de ler. Se você não gosta de ler, por favor, vai procurar até pornografia. Não me importo com isso. Se você não gosta de ler, estudar a palavra de Deus, a Bíblia diz, não eu, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Ponto pacífico. Você inventar algum argumento contra isso, coitado de você. Então são justificadores diante deles mesmos, levantaram reinos deles mesmos, angariaram seguidores para eles mesmos. Por isso está escrito que o justo viverá da fé também, porque o justo verdadeiro vive pela fé, mas não da fé dos outros. E esses homens levantaram reinos de um modo que, lembra da explicação das cabras que eu dei? Around of the world, ao redor do mundo. Se eu tiver um aprisco com várias dessas ovelhas, várias dessas cabras que me rendem, para que eu preciso de fé? Se eu fizer as pessoas acreditarem que elas estão seguindo Jesus, para que eu preciso de fé? Se eu sei que o justo viverá pela fé, mas eu não preciso se eu colocar isso na cabeça desse povo. Eles vão viver por mim e eu vou viver do que eles trazem para mim. Para demonstração da sua justiça, preste atenção. Para demonstração da sua justiça, sua justiça. Preste atenção no que eu vou falar agora. Neste tempo presente, você tem acompanhado líderes evangélicos do Brasil morrerem quase sempre de mortes trágicas. E o Senhor recolheu. Não fala isso, você está julgando. Você está julgando. Justiça neste tempo presente. Esses homens não tinham temor a Deus. Esses homens viviam vidas iníquas. Deixa eu te explicar um pouquinho o que é iniquidade rapidamente, numa linguagem bem fácil de se entender. Pecado, eu peco, eu falho, eu erro. Eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me convence e é para isso que ele serve. Não é para gritar também, para rodar saia igual na macumba, nem jogar a gente no chão. O Espírito Santo serve para convencer da justiça, do pecado e do juízo. Preste atenção. Justiça, pecado e do juízo. Então o Espírito Santo me convence, me constrange com o seu amor. Eu me arrependo, me converto todos os dias, peço perdão a Deus e Ele me levanta novamente. Esse é o pecado. A iniquidade é diferente. A iniquidade, eu sei que está errado, eu continuo praticando, eu não tenho arrependimento algum, pelo contrário, eu sou como Judas, eu tenho sentimento de remorso, sentimento de culpa, mas eu continuo praticando. Essa é a iniquidade, é a prática do pecado continuada e consciente. Então, como você vai dizer
que um homem que tinha, mesmo se dizendo ministro de Deus, tinha uma, duas, três mulheres fora do casamento, ou praticava abusos de menores de idade, ou que batia, ou que roubava, ou que usava o dinheiro do seu falso ministério para seus próprios deleites, como você vai dizer que esse é um homem de Deus e que esse homem é um dos justificados pela fé em Jesus? Satanás tem ajudado esses líderes a fazer tudo isso, porque ele sabe muito bem que a justificação só vem pela fé em Cristo Jesus, e esses homens perderam o temor de Cristo Jesus. Eles construíram reinos tão lucrativos para eles que os fizeram não querer mais o reino de Deus devido à demora. E se esqueceram totalmente de que Deus, sendo um Deus tão poderoso, ainda teve paciência com eles. E uma demonstração muito grande de paciência de Deus é exatamente o modo que eles escolheram viver. Vidas regaladas em cima do dinheiro do nécio. Então não são homens de Deus e provavelmente nunca foram. Ah, mas você está julgando? Não. Estou colocando no prumo da palavra: doa a quem doer, é o que diz a palavra de Deus e não eu. Um homem que se comportou assim durante a vida, ele está justificado pela fé em Jesus? Só se for no Jesus falso, porque no meu Jesus não é. Aí você perceba que qualquer um que fale a verdade contra todos esses ministérios mentirosos, os membros logo se levantam para dizer: olha, você é o herege, quem está com o demônio é você está julgando um homem de Deus. Olha, eu me converti pela palavra pregada por aquele homem, era um santo homem de Deus. Querido, Deus usou até uma jumenta para falar. Você entende? Você consegue entender isso? A profundidade disso? Deus usou até uma jumenta para falar. Não, mas é um grande homem de Deus, porque ele dava comida, ele tirava os viciados da rua. Bom, se você for numa Cracolândia da vida, você vai ver desde gente que se diz crente, até gente que se diz espírita, até gente comum entregando comida, fazendo boas obras. Isso não quer dizer que eles são justificados em Jesus pelas obras, porque é pela fé, é pela graça. Isso são obras da lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não adianta eu fazer coisas para aparecer diante dos homens, diante das pessoas, e eu dizer assim: olha, Deus é quem me justifica, Deus vai mostrar a verdade, Deus é minha testemunha. E eles são tão blasfemos, tão sem Deus, tão sem temor a Deus, que ainda usam o nome do Espírito Santo. Então eu vou falar a mesma coisa que eu já venho falando há um tempo, e não se esqueça de que eu estou dizendo isso já faz um tempo. Deus, preste atenção, Deus vai continuar a ferir os altares do Brasil,
com morte. Com morte. Por causa da iniquidade desses homens, que têm vivido e têm levado suas gerações após e abaixo deles a blasfemarem contra Deus, porque estão avalizando a sua vida de iniquidade. E preste atenção, Deus vai continuar a matar líderes evangélicos no Brasil, porque está escrito: Deus não se deixa escarnecer. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Eu não vou passar daqui, porque é só até aqui que Ele tem me dado. Deus abençoe a você que viu esse vídeo longo, esse vídeo para muitos cansativo, mas para muitos eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, pelo Espírito que habita em mim, que vai ser um divisor de águas e vai abrir os olhos de muitos. Se você achou interessante esse vídeo, achou que esse vídeo tem alguma relevância para o reino de Deus, não estou falando de plataforma, estou falando do reino de Deus. Não se engane, eu não estou aqui para querer o seu like. Eu não me importo com isso. Eu prefiro que o céu like me. E na verdade, eu tenho visto de perto que o inferno hate me. O inferno me odeia. E glória a Deus. Se você achou que esse vídeo pode abençoar alguém, compartilha ele e você vai estar me ajudando a compartilhar, a espalhar o verdadeiro evangelho do reino. E assim nós estaremos ajudando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar, para nos livrar, para nos levar com Ele para as bodas do Cordeiro e nos retirar desse mundo tão imundo que nós temos vivido e tão controverso e tão controlado por Satanás e seus anjos que nós temos vivido nesse tempo presente. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.